Olá, graça e paz. Estamos de volta e agora nós vamos meditar em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O assunto que falaremos agora é predestinados para Ele. Muito bem. A predestinação é um ato divino que consiste em determinar certa coisa antes. Deus planejou uma grande família na eternidade passada, mas o homem, ao desobedecê-lo, tornou esse caminho mais trabalhoso para Deus, sob todos os pontos de vista. A feliz notícia é que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, à orfandade, ao desespero, pois Ele prosseguiu e prossegue com seus planos de constituir essa grande família por meio da adoção de filhos através de Jesus Cristo. É interessante que alguns pensadores gregos tinham um pensamento semelhante, isto é, de que somos geração família de Deus. Por exemplo, Aratos de Soli, na Cilícia, que viveu no século III antes de Cristo, e este em uma obra chamada Fenômenos, ele escreveu que precisamos da ajuda de Zeus, pois que também somos sua geração. Cleantes de Assos, filósofo estoico, que viveu entre 300 a 220 a.C., em seu poema Hino a Zeus, ele diz o seguinte: justo é que os mortais te invoquem em harmonia, pois somos tua geração e nós somente. Paulo cita esse pensamento em seu discurso em Atenas, no capítulo 17, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Alguns podem achar estranho isso, mas o próprio Paulo lançou mão desse pensamento para transmitir a sua mensagem. Mas este, embora tenha a ideia de família de Deus, contudo não traduz o ato da adoção de filhos, pois tal pensamento é inédito, visto que acontece a partir de Jesus Cristo e está reservado aos fiéis, aqueles que aceitarem o plano da salvação. Então, o plano da salvação é abrangente, eficaz, para salvar todo aquele que crê. A realidade, porém, é que muitos ao longo dos séculos desprezarão esse plano, com todas as suas bênçãos. Eles não querem saber de plano da salvação, não vão querer saber de Deus. A base moral da eleição e predestinação como um ato divino é o amor. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, o grande sonho de Deus, na verdade, é gerar uma família espiritual, em que o seu Filho, Jesus Cristo, é o unigênito, ou seja, único gerado, e nós nos tornamos filhos mediante a adoção por meio da fé. Paulo não procura demonstrar o amor de Deus por todo mundo. Isso quem faz de modo maravilhoso é João, no seu Evangelho 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, Paulo demonstra o amor de Deus à igreja. E João, algum tempo depois dos escritos de Paulo, ele escreve o seguinte:
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, parte A. Nós não estamos num jogo de cartas marcadas, eu reitero, em que alguns são destinados a serem adotados de antemão por Deus e outros não. Pensar assim é suspeitar da moral de Deus, é fazê-lo um ser humano com seus caprichos. Ele é Deus, ele é ser supremo, ele está acima de tudo isso. Ele é absolutamente santo e justo. A sua justiça não impedirá que os homens se percam. Muitos, por resistirem à sua graça, recusarem a sua boa vontade, lamentavelmente se perderão eternidade adentro. O homem foi criado para o louvor de sua glória. Mas se ele viver longe desse propósito, será penalizado pelo justo juiz. Note que, contudo, Paulo, ao escrever sobre isso, não fala de modo condenatório, mas exprime alegria e louvor pela predestinação, a adoção de filhos, conforme nós podemos ver em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e também o 6. A predestinação deve ser entendida por nós de maneira mais objetiva, se bem que também subjetivamente. Veja que Paulo fala aos crentes efésios o seguinte: nos predestinou para Ele. Esta é uma afirmação coletiva, tanto neste quanto em outros textos em que Paulo trata dessa questão, ou seja, em Efésios 11, Romanos 8, versículo 28 a 30. Tá? Então, será legítimo os crentes afirmarem que são predestinados por Deus? Bem, a partir do entendimento de como o Novo Testamento define como crentes ou fiéis, isso determinará a resposta. Ser crente vai além do simples acreditar. Aderir a uma instituição religiosa e fazer parte de um grupo social, do seu grupo social. Essas coisas não devem ser desprezadas, mas muitos confundem aderir um sistema religioso e ser participante de uma denominação religiosa com a fé proposta na Bíblia. No Novo Testamento, principalmente nos escritos paulinos, crentes é uma qualidade daquele que é verdadeiro, fiel, do grego, pistos. Tá? O contrário disso é ser descrente, do grego, apistos. Aquele que não é verdadeiro, tá? Que é infiel. O projeto de Deus de ter pessoas predestinadas para serem adotadas como filhas dele está em andamento e acelerado. Somos filhos de Deus por Jesus Cristo através da fé. Pertencemos à sua família, numerosa por meio da adoção. Ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou, mas determinou em sua sabedoria que fôssemos adotados. Essa adoção é confirmada por meio do Espírito Santo internamente nos crentes. Essa confirmação interna promove tanto uma tranquilidade, pois que estamos em paz com Deus,
quanto uma certeza radical de que agora somos filhos e Deus nos ouve. E ainda uma grandiosa, consistente e atemporal alegria, ou seja, a nossa alegria não depende do tempo, ela não tem um início e fim. Nossa alegria, ela entra a eternidade adentro, porque ela está baseada no que Deus é e em sua graça, naquilo que Ele fez por nós. E é assim que nasce o louvor, em reconhecimento a tudo aquilo que em Jesus Cristo nos tornamos. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e que Ele te faça entender, te aumente o discernimento de quem você é. Até o próximo vídeo. Amém.